Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de palestra pública, mais uma noite de reunião em que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em nome do Cristo, para aprender um pouco mais sobre o Evangelho. E hoje quem vai nos auxiliar, quem vai facilitar o entendimento da lição para nós, é a nossa querida irmã Ana Veloso, trabalhadora da FEP e também do Centro Espírita Moacir, já que a Aninha está praticamente todo mês aqui conosco, segunda a quarta-feira é o dia dela aqui conosco. Então, o tema de hoje será prova, expiação e missão. Antes da nossa prece, para a nossa harmonização, do livro Pão Nosso, a lição de número 51, socorre a ti mesmo, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a dor no estômago, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teus pensamentos se purifiquem e sem que tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Que assim seja. E agora vamos fazer a nossa prece para iniciar a nossa atividade da noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos mais uma vez por abrir as portas dessa casa de oração e de trabalho para todos nós que aqui nos encontramos hoje, encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade amiga nos auxilie no entendimento do assunto que irá ser discorrido na noite de hoje. Que possamos levar esse ensinamento para o nosso coração e para o nosso dia a dia. Que possamos hoje sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos, nessa rogativa, damos por iniciada a nossa atividade da noite, com a permissão da espiritualidade amiga e de nosso querido Mestre Jesus. Deus os abençoe e passo a palavra à minha querida irmã Ana Veloso. Fica à vontade, querida. Boa noite, tudo bem? Olha, os encarnados falaram hoje, porque os desencarnados já tinham dado boa noite para nós, né? Muito bem, primeira palestra do ano minha.
Com muita alegria eu volto à casa de Moacir, nossa casa. Muito obrigada pelo convite. Dizer que é o segundo ano aqui, entrando no segundo ano, e eu estou muito feliz, porque parece que foi ontem que eu vim fazer a primeira palestra e eu fiquei aperreada, nervosa. O desafio, né? Essa casa que me recebe com tanto carinho, a espiritualidade amiga que me abraça todas as vezes que eu chego aqui. E quando eu estou já me preparando para chegar aqui. O tema de hoje é um tema difícil, é um tema que muitas vezes nos conduz a alguns pensamentos equivocados e também a mistificações. E aí eu vou começar dizendo para vocês que discutir prova e expiação para nós que viemos de uma tradição judaico-cristã, anos e anos e séculos de hegemonia de uma igreja que acreditava e de uma humanidade que acreditava, né, até no tempo em que Jesus esteve aqui na terra, palmilhando conosco, no Deus punitivo, no Deus guerreiro, né? Inclusive, quando Jesus estava aqui, perguntavam a ele: cadê o seu exército? Ele vai vir? Porque aquele povo era muito oprimido. E o povo oprimido, que acreditava que Cristo é o Messias, perguntava a ele, alguns perguntavam: e os seus exércitos? É agora que os exércitos virão? Porque existia, e ainda existe, uma concepção de penas eternas. E existe uma doutrina de penas eternas ainda. Eu costumo pensar que esse tipo de imposição nos afasta um pouco do Deus de amor que Jesus veio nos dizer. Primeiro, ele veio dizer que o reino dele não era desse mundo, já antevendo que existem vários mundos, e aqui eu vou falar hoje sobre isso, um pouco. Na segunda questão, voltando para as penas eternas, é que a gente precisa tirar da nossa mente essa concepção do Senhor dos Exércitos e de que nós viemos para a terra para cumprir provas e expiações e para sofrer. A destinação de todo e qualquer espírito que foi criado simples e ignorante, como nós, como os espíritos puros, que são de primeira ordem, nós estamos na terceira ordem da escala espiritual, segundo o Evangelho de Jesus, segundo a codificação espírita por Allan Kardec. A gente está naquela base dos espíritos imperfeitos que buscam a perfeição. Nós estamos em busca da evolução, da perfeição. Vamos chegar lá, estamos no caminho. Mas nem por isso nós temos que sofrer eternamente. E nem por isso nós temos que viver no mundo que é o mundo onde nós estamos, adequado à nossa escala evolutiva, tá? Porque ninguém veio para esse mundo errado, não. Eu tenho uma amiga que ela diz assim: ah, mas esse não é o meu mundo, eu vim para esse planeta, mas não é. Eu já, desde criança, que eu fico pensando, e eu já disse até à minha mãe, eu vim para esse planeta, mas eu não sou daqui, não. É sim. Olhe, Deus não erra. Ele é infinitamente bom e justo. Então, quem está aqui é porque tem que estar aqui mesmo. E vai fazer o melhor que puder com o que recebeu, né? E com o que pediu. Então, vamos acabar com essa história de penas eternas. E eu vou ler aqui para vocês, para a gente tentar desmistificar, porque senão a gente vai pensar, quando eu estiver discutindo aqui provas e expiações,
para depois chegar na questão da missão, a gente vai ficar pensando que meu destino é sofrer, eu sou um espírito imperfeito, então eu mereço passar por tudo que eu estou passando e eu tenho que sofrer mesmo e eu tenho que aguentar tudo e eu não tenho que tentar melhorar ou sair da situação do sufoco que eu estou passando. Não é assim. É lógico que nós temos sim algumas expiações e algumas provas, todos, e missões também. Aqui tem espírito que tem prova, missão e expiação. A gente está no mundo, na escala de mundos também, num mundo que caminha para a regeneração, caminha. Mas ainda estamos vivenciando uma psicosfera, né? Uma atmosfera terrestre de um mundo onde a matéria é muito mais forte. E todos os estudiosos da ciência espírita, eles explicam que o corpo, esse que a gente tem que cuidar dele, viu? A abertura do Pão Nosso trata de cuidar do corpo e cuidar do espírito. Esse corpo é muito pesado. Essa matéria é pesadíssima. A matéria que compõe esse planeta é muito pesada. Vários exemplos em vários livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, livros que são ditados por espíritos como André Luiz, Emmanuel e outros, tem vários exemplos de espíritos mais puros, digamos assim, mais evoluídos, que para entrar na atmosfera terrestre precisaram passar vários e vários anos se preparando, inclusive para encarnar aqui, mesmo sendo espíritos mais adiantados. Por quê? Porque essa atmosfera terrestre é uma atmosfera densa e pesada, assim como a nossa matéria. E aí, quando a gente fala de penas eternas, tem assim, no Livro dos Espíritos, no capítulo 2 da 4ª parte, quando interroga os espíritos Allan Kardec sobre o sofrimento eterno dos espíritos em débito, ele recebe a resposta dos espíritos da codificação. Ele pergunta, é na questão 1006, poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? E aí, São Luís, que é um dos espíritos da codificação, ele diz o seguinte: poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas a nossa vocação é para o bem. A nossa vocação é para espírito puro. Então, a gente, enquanto espírito, tem a capacidade do arrependimento, da reparação da falta. E Deus é tão bom, tão justo, tão maravilhoso, tão misericordioso, que nos dá essa possibilidade por meio das diversas encarnações. Várias. E aí eles vão continuar dizendo, São Luís vai dizer: mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem voltados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Aí São Luís vai dizer: Deus nos dotou também do livre-arbítrio. E nós somos responsáveis, inclusive, pelas nossas próprias encarnações, pelo que a gente vivencia aqui. Existe uma lei que a ciência espírita ela trabalha com essa lei, que é a lei de causa e efeito. O que você faz, vai existir um efeito para aquela causa. O que você pratica, vai voltar para você. Então,
quanto mais eu tenho o meu pensamento, o meu coração e as minhas atitudes voltadas para a caridade, muito mais a minha evolução vai ser maior. Então, se a máxima da ciência espírita é fora da caridade não há salvação, o que é que eu preciso fazer? Trabalhar meu autoconhecimento e buscar fazer o bem. E às vezes, fazer o bem pode nos libertar, inclusive, de algumas expiações que nós teríamos que passar aqui no planeta Terra, por exemplo. E aí São Luís vai dizer assim, ó: mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces, porém, cedo ou tarde, ela aparece, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Então, em várias obras também da codificação espírita, nós temos exemplos de espíritos que passaram por situações difíceis, que chegaram ao plano espiritual, vocês já devem ter lido, em situações de muita dificuldade. Por quê? Você vive no plano material e o que você vive aqui, você vai levar para o outro. Por quê? Porque tudo é pensamento, é forma-pensamento. Então, onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Onde está o teu pensamento? Então, se você se conduz na sua vida, no seu cotidiano, reclamando das expiações que lhe são impostas para você progredir, se você passa por uma dificuldade, mas em lugar de fazer como diz a lição da paciência. Lembram a lição da paciência do Evangelho segundo o Espiritismo? Diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, porquanto quando sofrerdes. E diz que é para a gente confiar em Deus Todo-Poderoso, que te marcou, e que sede pacientes, pois a paciência é também um movimento de fazer com que a gente suporte em determinados momentos algumas expiações que a gente vai ter que passar. E se a gente reclama, se a gente maldiz, se a gente sofre e reclama porque está sofrendo, se a gente não aproveita nada daquele momento de dificuldade, a gente acaba por não sair da própria dificuldade. Aí vocês vão dizer: ah, mas você está falando isso que é muito fácil falar. É fácil. Você não está na minha pele. Vista a minha pele, que você vai dizer: rapaz, será que tu aguentava o que eu estou aguentando? Cada pessoa, cada espírito recebe uma expiação na medida da capacidade que ele tem de suportar. Porque Deus não coloca uma carga mais pesada do que a nossa própria capacidade. E agora eu vou falar de uma prova, né? Porque quando a gente pensa assim: ah, mas eu estou passando por uma situação muito difícil na minha família. Viver com essa família é uma expiação. É algo que eu fiz no passado e que eu estou vivenciando agora com esses mesmos espíritos. Isso é uma expiação. Estou pagando, né? No popular a gente diz: estou pagando caro porque nasci nessa família. Mas você também nasceu nessa família porque você precisava estar nessa família para poder reparar o que em outras vidas, possivelmente, você fez com aqueles espíritos. Então, ninguém nasceu no planeta Terra errado, viu?
nem também ninguém veio para a família errada. Então, não há equívoco em relação a isso. Então, vou falar agora de conceito de provas e expiações. Vamos dizer o que é uma prova. É uma experiência, um ensaio, é algo que você vai ter que passar, mas que muitas vezes o próprio Espírito, ele solicitou quando ele estava no estágio de erraticidade. O que é o estágio de erraticidade? É quando o seu espírito se despreende do seu corpo e vai para o plano espiritual. Então, você está no estágio de erraticidade. Nesse estágio, você recebe todas as orientações, você que eu digo o espírito, e ele consegue perceber e ter recordações da sua vida enquanto espírito eterno. Porque eu já disse aqui, e isso não é meu, nada que eu trago aqui é meu, é da ciência espírita, que a gente vive uma vida do espírito. A verdadeira vida e a verdadeira existência é do espírito imortal. O corpo é um corpo que a gente habita nesse momento, nesse plano, nesse planeta, nessa etapa da nossa evolução. A gente já viveu com outros corpos, já passamos por outras situações nesse planeta, em outros, possivelmente. Mas quando a gente está no estágio da erraticidade, lá no plano espiritual, a gente consegue perceber o que é uma encarnação diante do universo. E aí a gente consegue perceber que cada existência nossa é solidária à anterior e vai ser solidária à próxima. Ou seja, eu tenho uma bagagem espiritual. Eu tenho um acúmulo no meu espírito de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já aprendi. E às vezes o espírito pede para vir com uma prova, que é algo que ele precisa fazer para evoluir ainda mais. É diferente da expiação. A expiação é um sofrimento ou uma situação para que a gente cumpra uma pena, uma consequência prática de atos equivocados que nós vivenciamos no nosso passado. E a missão, ela é, para alguns, uma incumbência, tá certo? E para outros, que são os espíritos que estão um pouco mais evoluídos, eles têm uma missão de vir à Terra para fazer o bem para toda a coletividade. Quando se diz assim, fulano veio com a missão de alfabetizar as pessoas, essa é uma missão extremamente nobre, que um espírito mais evoluído se colocou à disposição e pediu como prova. Eu preciso vir e vou ter uma prova, que é a prova da inteligência, para poder me auxiliar na minha missão de alfabetizar as pessoas. Esse é um exemplo, certo? Voltando para as provas, elas podem significar um aprendizado para o espírito, certo? É uma forma do espírito evoluir de forma mais rápida, ou uma forma de fazer com que ele consiga aprender algo que nas experiências anteriores ele ainda não aprendeu. Às vezes os espíritos pedem para vir como médicos. E aí a gente tem, muitas vezes, uma prova que é a prova da ética médica. De auxiliar, por exemplo, durante as guerras, que pode ser uma prova e, ao mesmo tempo, pode se transformar numa missão. Então, quando a gente pensa
no nosso cotidiano, a gente observa alguns espíritos que a gente diz assim, né? Chico Xavier, missionário, Allan Kardec, Madre Teresa, não é? Nas religiões a gente pode ver alguns exemplos, mas existem espíritos que têm missões que são de diversas áreas. Há espíritos missionários como não só nas religiões, porque às vezes eles não têm nem religião, mas eles têm uma missão e eles vêm à Terra para cumprir essa missão. A descoberta de uma vacina, intuído pela espiritualidade maior, ele tem uma missão de fazer com que a humanidade avance no combate de determinada doença, por exemplo. Então, para a gente ter um resumo do que é prova, expiação e missão, eu fiz essa introdução. Mas tudo isso só acontece, minha gente, porque a gente tem a necessidade da encarnação. E aí, na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E aí vem o diálogo e a pergunta também que se faz: por que que os espíritos precisam passar por provas e expiações? Por quê? Porque eles têm que encarnar. Porque ia ser muito bom que a gente só vivesse no plano espiritual, na erraticidade. Inclusive, há relatos interessantes em algumas obras que os espíritos estão lá no nosso lar. Lembram do nosso lar de André Luiz? Em outras colônias espirituais. E lá eles ficam. Poxa, queria ficar por aqui. É tão bom, né? Mas você está lá se preparando para voltar. E a preparação se dá, inclusive, com o livre-arbítrio e a escolha das provas e das expiações que você vai passar na sua existência. E aí, Allan Kardec pergunta, né, o objetivo da encarnação. Deus lhes impõe a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. Nenhum espírito até hoje chegou à perfeição sem passar pelo processo da reencarnação. Porque é aqui, ou em outros mundos, que o espírito é, digamos assim, acionado, convocado a vivenciar no coletivo, em sociedade, determinadas situações que vão fazer com que ele apreenda e que ele evolua. A evolução também se dá no plano espiritual, se dá. O conhecimento se dá no plano espiritual também, os estudos. Vamos permanecer. Tem trabalho no plano espiritual? Tem, porque existe a lei do trabalho. E a lei do trabalho é para todos, para todo mundo. Quem está encarnado e quem está desencarnado. Mas, o que é que ele vai dizer aqui? O Espírito vai dizer. Para uns é expiação. Veja, a encarnação para uns é expiação e para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, eles têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Encarnar no planeta Terra, nesse momento crítico da humanidade que a gente está vivenciando, guerras, violência, feminicídio, preconceito, racismo, homofobia, é uma expiação. Mas é uma expiação por quê? Porque eu sou um espírito ainda imperfeito. Eu não posso ir para um mundo feliz se eu ainda preciso depurar
a minha própria essência espiritual. Então vai ser nesse mundo de provas, expiações, de guerras, de dificuldades, de fome, de miséria, de pobreza, mas também de muito trabalho a ser feito, para que eu possa colaborar, inclusive, com a superação de todas essas misérias humanas. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou expiar o que eu preciso expiar, mas eu também vou fazer o bem. E eu vou fazer o bem para quê? Para que o universo, para que a Terra possa sair desse lugar de provas e expiações para ser um mundo feliz, um mundo de regeneração. Mas vejam como Deus é perfeito. Ele diz aqui que a encarnação visa outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, porque todo mundo, olhe, quem está na última fila sentadinho aqui, até a gente tem uma parte importantíssima na obra da criação. Nós somos indispensáveis para Deus, todo mundo é. Da pessoa que hoje está em situação de rua, que precisa do nosso amparo. Eu vou fazer um parêntese aqui. Porque às vezes, gente, a gente mistifica demais. A gente mistifica tanto que eu vou contar uma história que foi contada lá na federação, de uma senhora que ela morava lá em Brasília Teimosa, nas Palafitas. E ela ia e frequentava. Toda vez que alguns palestrantes vinham fazer palestra lá de fora, ela, com muita dificuldade, porque era uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, ela ia lá assistir a palestra. E uma vez, Divaldo Franco estava fazendo a palestra, e ele olhou para essa senhora. E quando ele olhou para ela, ele viu as luzes, porque ela era uma pessoa que estava passando por uma prova, que era a prova da pobreza. Ela vivia lá na palafita, mas na palafita dela, ela atendia as pessoas, ela compartilhava tudo que ela conseguia de alimento com o suor do trabalho dela. E ela era uma pessoa, um espírito extremamente sábio. E ela estava lá, numa prova. E quem olhava para essa senhora, muitas vezes, fazia assim: está passando por isso porque fez muita coisa na outra vida, viu? Deve ter feito mal. Por isso que mora numa palafita, por isso que está sem teto hoje. Não necessariamente. Alguns espíritos que são, inclusive, missionários, eles pedem a prova da pobreza, para em condições adversas e sofrendo, inclusive, o preconceito da sociedade, eles conseguirem aprender. Por outro lado, há também relatos, inclusive no Céu e Inferno, que daqui a pouco eu vou trazer um trecho dele, que é uma das obras da codificação. Tem várias histórias importantíssimas, interessantes aqui, de diversos tipos de espíritos. Espíritos felizes, espíritos que cometeram crimes, espíritos que passaram por várias expiações, por provas, e espíritos que conseguiram, durante a sua encarnação, avançar, evoluir e crescer. E aí, uma das provas que fizeram uma pergunta para um espírito que tinha partido para o plano espiritual e tinha sido uma pessoa de muitas posses quando estava aqui na Terra, né? E aí a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas pergunta a ela: por que você pediu para a prova da riqueza?
ao espírito. Foi perguntada. Aí ela disse que ela era uma mulher extremamente rica, extremamente bondosa. Toda a riqueza dela ela compartilhou. Ajudou orfanato, ajudou pessoas, doava. Tudo que ela tinha, ela compartilhava. E ela nem por isso deixava de ser rica. E aí, quando ela foi para o plano espiritual, perguntaram a ela, né? Por que você escolheu agora a prova da riqueza? Porque já era um espírito de muitas e muitas e muitas encarnações. Ela disse, porque agora eu demorei a escolher a prova da riqueza. Porque agora eu senti que eu era capaz de atravessá-la. Ou seja, a prova da riqueza, muita gente diz assim, já ouvi demais, eu queria muito passar pela prova da riqueza, eu só passei pela prova de ser remediado, ou ser pobre, ou ter dificuldade financeira, enfim. Eu quero passar por ela. Cuidado com o que você pede, porque pode ser que na próxima você venha. Mas quem passa pela prova da riqueza tem uma missão importantíssima também, que é a de contribuir com a humanidade. Ou vocês acham que esse 1% do mundo, na verdade 3%, bilionários, trilionários, eles têm essa prova da riqueza para quê? Aqueles lá do Vale do Silício, nos Estados Unidos, os que estão agora operando a inteligência artificial, as empresas de informática, de internet, as big techs, que são agora os poderosos do mundo, no sentido econômico. Vocês acham que eles vieram com essa riqueza para quê? Para ajudar a humanidade a evoluir através da ciência. Mas, infelizmente, como também tem no livro A Caminho da Luz, que resgata uma parte importante da história sobre a ótica espírita, né? Na Revolução Francesa, eu já fiz uma palestra aqui sobre a Revolução Francesa, na verdade, igualdade, fraternidade e liberdade. E lá eu aprendi que Napoleão Bonaparte, ele era um espírito missionário, que falhou miseravelmente. Por quê? Porque ele sucumbiu ao orgulho, à vaidade e ao poder. E esses que aí estão hoje, na verdade, Napoleão ele tinha uma missão que foi, né, discutida, planejada no plano espiritual, que era de fazer com que a humanidade avançasse, que a Europa não fosse avassaladora com os outros continentes, com os outros países, com os outros povos. E o que foi que Napoleão fez? Extremamente inteligente. Ele perdeu essa oportunidade. Mas não significa dizer que ele não teve outra. Mas é para a gente perceber que, muitas vezes, a gente, quando está no plano espiritual, a gente pede. Mas a gente também tem que ter cuidado com o que a gente pede. Aí vocês vão dizer assim, mas Deus permite que você receba, que você tenha uma prova que você não pode cumprir? Depende, minha gente, porque nós temos o livre-arbítrio, o espírito, ele tem essa capacidade de escolher. E tem a lei de liberdade. Então, Deus não pode ir de encontro à lei de liberdade. Infelizmente, às vezes os espíritos escolhem provas e missões e eles não conseguem cumprir. Por quê? Novamente eu vou dizer a vocês, porque a atmosfera é pesada. Porque a matéria é pesada. Uma coisa é o espírito quando ele... E o termo é se liberta. Quando ele se liberta do corpo físico, material, que ele ascende, na verdade, ele se sente livre. E é diferente a percepção
que se tem lá do que a percepção que a gente tem aqui. Aqui a gente tem uma pálida percepção do que é a verdadeira vida. Por quê? Porque nós estamos ainda nesse planeta de provas e expiações, ainda espíritos de terceira ordem, que ainda estão impregnados pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição. Infelizmente, ainda vivenciamos muito isso no mundo. Em nós. Porque eu li o livro Voltei, que é um livro interessantíssimo também, de Francisco Cândido Xavier, né? A psicografia do Chico, do irmão Jacó, o espírito, e a psicografia de Chico. E tem lá o Salmo 23, interpretado pela filha do irmão Jacó, quando ele chega lá no plano espiritual. E tem uma parte do Salmo 23 que é a interpretação dela, que é um espírito que já estava em outros planos mais adiantados, que ela traz uma parte do Salmo 23, nessa interpretação, que me toca profundamente, que diz assim: ainda na presença dos inimigos que carregamos dentro de nós. Quem são esses inimigos que carregamos dentro de nós? Somos nós, as nossas encarnações passadas, que a gente não pode permitir que se perpetuem alguns erros motivados exatamente por essas chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, a ambição, a avareza. Então, como é que eu vou pedir a prova da riqueza se eu ainda sou impregnada de tudo isso? Porque para poder vivenciar essa prova, eu preciso ter humildade. Eu preciso vencer a mim mesmo, superar a vaidade. E aí, gente, eu vou trazer uma questão muito importante, que é como é que a gente pode se desvencilhar desses vícios que carregamos. Eu também. Por várias e várias e várias encarnações. Através, muitas vezes, do recurso da oração. Quando você sentir um sentimento contrário à caridade, peça forças a Deus para suportar aquilo. E para não deixar que aquilo tome conta de você. É um recurso fundamental, o recurso à oração. Para pedir mesmo. Às vezes, o sentimento inferior de raiva, de ódio, quer se apoderar de nós, de cólera. Por quê? Porque a gente está vivendo aqui. E aqui é um lugar onde nós vamos ser experimentados o tempo todo. É naquela relação familiar difícil que a gente precisa perseverar no bem para poder enfrentar. Na verdade, é enfrentar mesmo. É aquela relação de trabalho difícil. Eu ainda não consegui chegar lá no sentido de conseguir sublimar, muitas vezes, as minhas questões profissionais do meu trabalho. Eu ainda não consegui. Mas eu preciso, não é possível que eu não vá vencer a mim mesma, que eu ainda fico estressada, nervosa. Mas isso faz parte do que a gente vivencia aqui mesmo. Porque é nesse lugar, nesses lugares, onde a gente vai ser confrontado com tudo quanto foi de prova e de até expiação. E aí é que a gente vai recorrer ao Evangelho de Jesus. E a gente vai cuidar do corpo, da mente e do espírito
para poder enfrentar. Porque a carga, às vezes, é tão pesada que a gente pensa assim, o que foi que eu fiz para merecer isso? Às vezes, a gente não fez nada, não. Desmistificando, nem tudo é uma expiação. E outra, eu não tenho que sofrer eternamente por determinadas questões da vida, porque eu sou um espírito de terceira ordem. Quem disse isso? Novamente eu vou repetir, porque eu acho que a gente precisa ouvir isso muitas vezes. A nossa vocação é para a felicidade. Ah, mas no Evangelho diz que a felicidade não é desse mundo. Não é uma felicidade plena, mas a felicidade relativa a gente precisa perseguir. Perseguir. Porque você não pode ficar sofrendo em determinadas situações, pensando que aquilo é uma prova ou uma expiação. Não, a gente também tem um livre-arbítrio para romper com situações de violência que estamos sofrendo. Nós temos o livre-arbítrio para, inclusive, a gente se defender. Eu não estou dizendo que eu agora dei um tapa, eu vou dar também. Não é isso. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Mas nós temos a lei de preservação. Eu também não vou me expor a determinadas situações que vão atentar contra a minha própria existência. Eu tenho a obrigação de romper com determinadas situações. E não é porque eu cometi um erro, aí eu vou voltar para a questão da lição do perdão. Não é porque eu cometi um erro que eu vou virar escravo daquele que eu ofendi. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai pedir perdão e você vai seguir seu caminho. Porque Jesus, quando Maria Madalena chegou perto dele, certo? Aquela que foi altamente vítima de preconceito durante a sua época, ela chegou para ele e disse, eu errei. Aí ele disse, pois então, agora siga e não faça mais. Por que que eu vou viver o tempo todo presa a um erro do meu passado? Se eu posso me arrepender e praticar, sabe o que, minha gente? Que a gente esquece o auto-perdão. Muitas vezes a gente segue arrastando correntes na vida porque a gente não consegue se auto-perdoar. Aí vocês vão dizer, é bonitinho, fez o mal a outra pessoa, se auto-perdoa, tá tudo certo. Não é assim, gente. Mas a gente precisa acreditar numa coisa que se chama a resignação e a coragem. Porque o espírito que passa por uma expiação e ele consegue vencer a si mesmo e vencer a expiação, ele é um espírito que tem resignação no sofrimento, mas também tem a coragem de enfrentar o sofrimento. E não se esconder e se vitimizar diante daquela dor, daquela situação. Então é importante que a gente pense sobre isso, porque Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí, a gente está num plano ainda dentro das casas do Pai, da escala dos mundos, a gente ainda está num plano que precisa evoluir, precisa melhorar. E a nossa autoiluminação também vai fazer com que o planeta melhore. Como eu disse antes, o objetivo da encarnação é o espírito se depurar e ajudar na coletividade.
Porque no mesmo livro do irmão Jacó tem um outro texto que toda palestra eu falo, porque me tocou profundamente, que diz assim, que a coisa mais importante que a gente pode fazer pela doutrina, pela ciência espírita, por nós mesmos e pelo planeta Terra, é a nossa própria reforma íntima. Quando a gente consegue fazer, dar aquele passinho para a reforma íntima, o universo agradece, o planeta agradece. Porque através da nossa autoiluminação, a gente consegue ser exemplo, inclusive, para outras pessoas. Jesus disse que era para brilhar a nossa luz. E como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente se autoilumina. Quando, em lugar de uma atitude contrária à caridade, a gente consegue refrear isso dentro da gente, tá certo? E a gente consegue perseverar no bem. Às vezes não é fácil, porque a gente também vive num mundo, né, dessa predominância da matéria, muitas vezes pouca preocupação moral, orgulho, egoísmo e outras chagas. Às vezes a gente é tido como fraco quando você não revida um mal que lhe foi feito, quando você não se vinga, quando você simplesmente não vai atrás. E às vezes é difícil, porque a gente tem que vencer os sentimentos. Porque o homem, quando ele é criado, o espírito, no início da criação, o espírito, ele tem muito mais instintos do que sentimentos. À medida que ele vai evoluindo, ele vai ficando com os seus sentimentos mais depurados. Digamos que ele vai se aproximando cada vez mais para ser um espírito bom e depois um espírito puro, né? E aí a gente passa por essas situações exatamente por quê? Porque a gente precisa enfrentar esses que estão ainda vivenciando dentro de nós. E é na relação com o próximo que é possível dar essa volta, atravessar essas situações. E aí tem umas várias perguntas sobre a escolha das provas, expiações e a missão, que eu não vou poder entrar em todas, mas eu vou trazer para vocês que as provações, elas podem ser difíceis. Mas por seu intermédio, o espírito é colocado em situações que o afasta do estado de inércia, em que ora permanece. Às vezes a gente precisa de uma sacudida para a gente poder evoluir, o espírito, proporcionando-lhe ao mesmo tempo oportunidades para que ele possa trabalhar a melhoria das suas atuais condições de vida. Nas expiações, o espírito vê-se colocado prisioneiro de mais ações cometidas pelo uso indevido do livre-arbítrio. Para que não se prejudique mais, renasce sob processos de contenção que produzem sofrimentos. Mas, se o espírito não consegue aprender com a dor a se libertar e se educar. E aí eu vou trazer uma história aqui do livro O Céu e o Inferno, da codificação. Eu vou trazer a história de um espírito feliz, porque muitas vezes a gente só traz história de espírito que passou, que sofreu, né? Mas o espírito feliz, Samuel Felipe, é da segunda parte, capítulo 11, Espíritos Felizes. Olha só, Samuel era um homem de bem, na verdadeira concepção da palavra. Ninguém lembrava de o ter visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que quer que fosse.
Ele era devotado pelos amigos e estava sempre pronto a acudir, a ajudar, inclusive aqueles que o faziam alguma coisa que ele não gostava. Mas ele continuava sendo solícito, educado. E aí, as pessoas se admiravam da paciência dele, né? Jamais desprezou ninguém, nem aqueles que o fizeram mal. Quando ele lidava com pessoas ingratas, ele dizia: não é a mim, mas a eles que se deve lastimar pelas ingratidões. Embora inteligente e dotado de natural vivacidade, ele teve uma vida obscura, laboriosa e cheia de rudes provações. Ele teve uma doença muito grave. Ele morreu com 50 anos, em dezembro de 1862, por conta de uma doença muito grave, muito dolorosa. E ele era espírita, e ele acreditava muito, tinha muita fé, e ele acreditava muito na ciência espírita. Isso foi na França. E aí, a família e os amigos ficaram muito sensibilizados, e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas evocou o Samuel Felipe. E ele vem e diz assim: sabeis, pois, quantas tribulações foi feita a minha vida, entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade, e hoje eu dou graças a Deus. Quantas coisas eu teria perdido se tivesse cedido ao desânimo. Tremo só ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Olha a coragem, olha a resignação. Ah, meus amigos, compenetrai-nos firmemente nesta verdade, pois nela reside a felicidade futura. Não é, por certo, comprar caro essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Se soubesses os que são alguns anos comparados ao infinito. E aí o relato diz assim: se de algum fato minha existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não direis das que a precederam. Ou seja, ele está dizendo que na vida que ele teve no século, nos anos de 1860, 50, ele viveu uma vida digna, honrada, de trabalho, de fazer o bem, mas as outras não. Aí ele diz: somente à custa de grande esforço sobre mim mesmo, me tornei o que ora sou. Para pagar meus últimos traços das faltas anteriores, era preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Foi na firmeza das minhas resoluções que consegui resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Hoje bendigo as provações. Graças a elas, rompi com o passado. Simples recordação agora que me permite contemplar com legítima satisfação o caminho percorrido. E aí ele vai dizendo e agradecendo aqueles que fizeram ele sofrer. Por quê? Aqueles que provocaram os sofrimentos nele, ajudaram ele a suportar as provas e a conseguir vencê-las. Aí vocês vão dizer assim: ai, mas é muito difícil. É difícil, gente. Eu não vou dizer aqui que é fácil não, mas a gente tem que tentar todo dia um pouquinho. Sabe aquela escadinha que a gente vai subindo degrau por degrau? Hoje passei pelo trânsito, o cara deu uma cortada em mim e eu não esculhambei. Hoje pisaram no meu pé e eu não quis pisar no pé da pessoa também. Eu estou falando coisas assim simples, mas é do simples para o mais complexo. E aí a gente vai, né, nessa escala. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 843, na página 507, ele diz o seguinte: a libertação do espírito ou reparação indica ser a etapa final da expiação, porque perante os códigos divinos não é suficiente expiar uma falta, é preciso anular definitivamente da vida do espírito imortal pela prática do bem. Veja, você vai reparar a falta
como forma de eliminar aquela mácula da sua existência espiritual. Porque a justiça divina é diferente da justiça humana. Na justiça humana, a pessoa comete um delito, é julgada pelas leis humanas e vai para a prisão. Mas aquele delito que foi cometido, por exemplo, roubou milhões, né? Está acontecendo isso direto, né? Toda hora a gente vê. Fulano foi preso porque era dono do banco tal, acionista e roubou milhões. Pela justiça do Brasil, aquela criatura vai ser presa, vai para a penitenciária e vai cumprir 10, 15 anos a pena que foi imposta a ele. Mas aquele milhão que ele roubou da sociedade, do tesouro, do banco, do governo, da gente, como é que isso vai ser reparado? Na justiça divina, há uma reparação. Se por acaso eu, em uma existência, de alguma maneira prejudiquei o meu irmão, ele vem comigo nessa existência como meu filho, para que eu cuide dele, e aí a falta é reparada. Tem um caso no livro Missionários da Luz, também por Francisco Cândido Xavier, que trata exatamente, eu não lembro do nome dos personagens, mas trata exatamente disso. É a história de um espírito que ele vivia na erraticidade, muito, mas muito aperreado, e ele estava dentro de uma casa, ele acompanhava uma família, ele estava lá, na casa dessa família, que tinha um filho, a mãe do menino e o marido dela. E ele ficava lá, porque ele queria ser perdoado por aquele rapaz, por aquele pai. E ele ficava, porque em outras vidas, eles foram inimigos. E ele, o espírito, que estava na erraticidade, ele, no íntimo, intuía que aquele que estava encarnado, vivendo uma experiência na terra, não tinha perdoado ele. E ele ficava tentando se comunicar, mas não conseguia, porque existia uma barreira ali. E a espiritualidade maravilhosa, veio o André Luiz, os mentores, e foram lá naquela casa, e eles conseguiram, através do sono, quando aquele rapaz encarnado dormiu, eles conseguiram fazer um encontro deles dois. E quando o que estava encarnado, mas estava no sono, e o espírito se libertou, que viu o outro, disse: é você que aparece nos meus sonhos, é você que está me atrapalhando. Ele: eu só quero pedir perdão. E ali se dá: eu perdoo você. E ali se dá a reparação através do perdão. Então, como aquele espírito que estava lá, naquela residência, aprisionado naquela situação, ele conseguiu se libertar. E o outro que estava encarnado, eles tiveram uma relação em outra vida, existia ali uma situação de raiva, de ódio, de várias encarnações. Eles conseguiram, com a ajuda da espiritualidade, que os dois se libertassem desse sentimento. E aí houve a reparação. Por quê? Porque aquele espírito voltaria para a família do outro e eles iriam conviver, quiçá, harmonicamente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes a gente pensa, para eu encerrar, que a missão do espírito tem que ser uma missão como a de Jesus, espírito puro, uma missão maravilhosa que veio ao mundo
para inclusive nos ensinar a perdoar e nos dizer que esse Deus antigo dos exércitos, ele não quer que a gente sofra para sempre. E aí eu vou ler rapidinho um trecho de um texto do José Eduardo Agualusa, que é um jornalista, e ele escreveu A Noite dos Jardineiros. E aí ele disse que estava trabalhando como jornalista, visitou uma localidade em Andulo, no sul de Angola, que era ocupada por guerras, que estava vivendo uma guerra. E aí, a cidade onde ele nasceu, que é Ruambo, não fica distante. E alguns daqueles que estavam na guerra tinham sido alunos da mãe dele. E ali no meio da conversa, alguém mencionou o caso de um jardineiro que todos os dias, durante o período em que decorreram os bombardeios, a guerra, ele saía de casa para trabalhar na estufa fria, no Jardim Botânico, que era, desde a época colonial, um dos locais emblemáticos da cidade. Veja, esse jardineiro, em vez de estar lá escondidinho no bunker, se protegendo das bombas, de tudo, todo dia ele saía e ele ia lá na estufa fria. E aí ele foi atrás do jornalista Agualusa perguntar: eu quero falar com esse homem, eu quero saber quem é esse. E aí ele encontrou o rapaz. E aí o rapaz era tímido, magro, com óculos de lentes grossas, que parecia muito frágil frente à brutalidade daqueles dias da guerra, de tudo. E ele perguntou: por que você arriscou a vida para ir trabalhar enquanto as outras pessoas se escondiam da guerra, debaixo dos escombros das casas onde eles tinham vivido? Aí o rapaz olhou espantado para ele e fez assim, como se a pergunta dele não fizesse sentido nenhum. O jardineiro virou para ele e disse assim: não havia mais ninguém para tratar das flores. Se eu não fosse trabalhar, as plantas tinham morrido. Gente, às vezes, a nossa missão é igual à missão do jardineiro de Agualusa. É regar as plantas. Que a gente regue todos os dias as nossas plantas do bem dentro de nós. Que a gente regue as plantas da bondade, do amor, da paciência. Assim como o jardineiro de Agualusa. Muita paz.